a nossa matéria, nós vamos agora falar exatamente sobre o direito subjetivo. E é interessante porque você deve ouvir falar só de direito e não ouvir essa expressão, né? Direito subjetivo. Então, direito é quando você, ou quando uma determinada pessoa, ela espera uma atividade de outra. Essa atividade que essa determinada pessoa vai esperar de outrem, ou seja, de outra pessoa, ela pode ser uma ação ou uma omissão. Então, quando você tem o direito, é porque existe uma relação jurídica, pelo menos de duas pessoas, e nessa relação, uma delas vai esperar uma atitude de outra. Essa ação pode ser de ação ou de omissão. Então, é um direito, mas por que ele é chamado de direito subjetivo? No caso, ela vai ser chamada de direito subjetivo porque ela cabe a uma pessoa, a um sujeito. Então, subjetivo vem de sujeito. Então, direito subjetivo é aquele direito que cabe a um determinado sujeito. Então, por isso que quando você vai analisar os direitos, você tem que saber de qual direito está tratando e quais são as pessoas relacionadas a esse direito. Ou seja, qual é a pessoa que vai esperar a atividade, é exatamente a pessoa que tem o direito, e também a pessoa que, no caso, ela vai ter que executar a realidade. Essa pessoa que executa a atividade, essa atividade ela é chamada de dever jurídico ou de obrigação. Então, você pode ouvir exatamente esses dois termos. Mas como eu sei que há uma dificuldade de se entender conceitos abstratos, nós, na nossa experiência, nós vimos aqui a melhor definição de direito subjetivo é exatamente do professor Goffredo Teles Júnior. E o professor Goffredo, ele nos ensina o seguinte: que seria esse direito subjetivo? É a permissão dada por meio da norma jurídica válida para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo, ou ainda a autorização para exigir, por meio dos órgãos competentes do poder público, ou por meio de processos legais, em caso de prejuízo causado por violação de norma, o cumprimento da norma infringida ou a reparação de mal sofrido. Poxa, essa linguagem está muito técnica, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho esse conceito. Primeiro, é a permissão dada por meio de uma norma jurídica. Se vocês lembrarem a aula que nós falamos sobre as normas jurídicas, o que foi que nós dizemos? Nós dissemos o seguinte: na nossa vida vão ocorrer determinadas situações. Então, ocorre um fato. Nesse determinado fato, em regra, existe uma norma que vai aplicar exatamente a este fato. Então, quando você aplica a norma ao fato, a sua sociedade, a sua comunidade, ela está dizendo para você como você deve reagir àquele determinado fato. Então, você tem a prestação, aquilo que a sua sociedade, que a sua comunidade espera de você. Mas todo mundo realiza aquilo que é esperado dele? Nem sempre as pessoas realizam o que se espera deles. Então, por isso que você pode fazer a não prestação. Agora, a norma, como ela aponta o que é que você pode fazer, ela tem que desestimular aquilo que você não deve fazer. Então, por isso que junto à não prestação existe a sanção. É por isso que as normas jurídicas, quando você viu lá a norma de Carlos Cócio, ou explicada por Carlos Cócio, ela diz: dado o fato temporal, deve ser a prestação. Dada a não prestação, deve ser a sanção. Exatamente por isso. Porque você vai ficar exatamente numa encruzilhada. Então, a norma jurídica, ela sempre vai te apontar o que é que você deve fazer e te dizer: olha, se você fizer aquilo que não é esperado de você, você vai sofrer as sanções. Então, a norma, ela sempre vai te apontar uma atitude. Por isso que ele diz: é a permissão dada por meio da norma jurídica válida para. E aí, essa ação que a norma espera que você faça pode ser, efetivamente, um fazer
ou não fazer, ou seja, uma ação ou uma omissão, ou pode ser simplesmente uma situação em relação ao objeto, ter ou não ter algum objeto. Eu sei que esse contrato está muito abstrato, então para que você entenda, digamos que você está andando na rua e uma pessoa, de maneira totalmente errada, vem e xinga você. O que é que você faz? Se uma pessoa chegar, você está andando na rua e uma pessoa xinga você. Existem pessoas que vão dizer, professor, eu deixo para lá. Eu sei que aquele xingamento não tem nada a ver comigo, eu deixo para lá. Okay? Tem pessoas que vão receber o xingamento e vão xingar de volta? Tem pessoas que vão receber o xingamento e apelar para a violência? Querer tirar satisfação, pegar pessoas, exercer um ato de violência? Vai também. Tem pessoas que, ao receber o xingamento, vê as pessoas que estão ao redor e vai à delegacia denunciar que o indivíduo X está ofendendo ele, ou ofendeu tal dia, tal horário e tal local, com tais testemunhas? Pode também. Então, por isso que eu estou lhe colocando, você tem uma determinada situação. Você está andando na rua e alguém lhe xinga. Isso é correto? Não, não é correto. Agora, a sua atitude, ela pode ser correta ou errada. Como é que a sua atitude será correta? Se você recebe o xingamento, vê o que é que está ao seu redor, vai a uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, diz quem é a pessoa que está lhe xingando, do que é que ela está lhe xingando, qual é o local, qual é a hora, qual é a data, dá todas as informações à polícia e ainda as testemunhas que perceberam, que viram aquela situação, ou hoje em dia como tem câmeras, onde é que tem câmeras para que a polícia possa avaliar, você tomou a atitude correta. Aquelas pessoas que deixaram para lá, não é a atitude tão correta, mas é aceitável. Por quê? Porque não gerou nenhum outro dissabor. Ou seja, não gerou nenhuma consequência negativa do ato. Agora, aquelas pessoas que xingaram de volta, elas cometeram o mesmo erro. Então agora, em vez de abrir um BO, vão abrir 2 BOs. Um seu contra a pessoa e um da pessoa contra você. E em quarto lugar, nós temos aquela pessoa que foi violenta e acha que resolve as situações com violência. Também é errado. E aí o crime da pessoa que foi violento é mais grave do que o crime do xingamento. Então, com isso você percebe que, diante dos fatos, você sempre tem uma norma jurídica, ou, em regra, você tem uma norma jurídica dizendo para você, olha, a sua sociedade, diante desse fato, quer que você haja desta maneira. Mas todo mundo vai agir correto? Não, tem pessoas que vão agir errado. Então, essas pessoas que agem errado, elas também vão ter que sofrer as consequências dos seus atos errados. Vão ter que sofrer as sanções. É isso que o Goffredo está dizendo. Então, sempre que você tiver um direito subjetivo, ele vai estar previsto em uma norma jurídica, ele vai estar inserido dentro de uma relação jurídica, e nessa relação jurídica as pessoas têm direitos e obrigações recíprocos. No caso, nessa relação, uma das pessoas descumpriu o seu papel. Então você, como o outro participante da relação, também tem que exigir o seu direito. Ou seja, que aquela pessoa que deveria ter cumprido seu papel, que ela cumpra de maneira correta. Ou então, ele tem uma reparação por não ter cumprido o seu papel de maneira correta. Por isso que ele diz que as atividades que são previstas nessa norma pode ser um fazer ou não fazer, ou seja, uma ação ou uma omissão. Ou pode ser alguma relação pode ter algum desdobramento em relação a algum objeto, que é o ter ou não ter alguma coisa. Continuando a nossa análise. E o direito subjetivo, via de regra, a pessoa ela não se apercebe do direito subjetivo, até que o seu direito subjetivo ele seja descumprido. E você pode agora estar olhando para mim e dizer,
Como assim? A partir do momento que você sai na rua e anda na rua, tanto você tem que respeitar as outras pessoas, moralmente, eticamente, fisicamente, como as outras pessoas têm que respeitar a você. Quantas e quantas vezes você já não saiu na rua e encontrou pessoas conhecidas e desconhecidas que não fizeram nada de mal a você? Pois bem, pois saiba que com todas essas pessoas, quando você saiu à rua, você teve uma relação jurídica com elas. Professor, não tive relação jurídica. Teve. Porque se você teve contato com ela, você poderia agredi-la, moralmente, fisicamente, verbalmente. Você não fez. E a pessoa, por sua vez, também fez a mesma coisa. Ela poderia ter lhe agredido moralmente, fisicamente, verbalmente, e não fez. Então você teve uma relação jurídica com todas as pessoas. E você hoje vai dizer: poxa, professor, eu nem pensei nisso. É exatamente por isso. Via de regra, nós só pensamos as relações jurídicas e, consequentemente, nós só pensamos nos direitos subjetivos e nos deveres jurídicos quando esses determinados deveres ou esses determinados direitos, eles são transgredidos. Ou seja, eles não são cumpridos. É somente nesse momento que nós vamos nos dar conta desses direitos ou desses deveres. Por isso que eu disse para vocês, via de regra, na maioria dos casos, você não vai nem se aperceber que você está dentro de uma relação jurídica e você está executando direitos, está exercendo ou está recebendo deveres de outras pessoas. Então, por isso que quando ocorre um descumprimento, é que você vai perceber, poxa, eu tinha esse direito, ou naquele determinado momento a pessoa não cumpriu. E agora eu vou pedir uma reparação, porque a pessoa não cumpriu o direito que eu tinha. Mas como é que você pode exigir o cumprimento de direitos seus que foram desrespeitados? Alguém pode me dizer como é que você pode obrigar esse direito? Como é que você pode exigir esse direito de outra pessoa? O certo é você chegar para outra pessoa mostrando força e obrigá-la a lhe respeitar, obrigá-la a executar o seu direito. O certo é isso? Obrigado, Tito, pela resposta. Você respondeu corretamente. Não. Não, professor, mas às vezes também eu acho por lado do Estado, às vezes é necessário da coesão. Não sei se estou correto. Quando uma pessoa recusa cumprir a lei, o Estado pode entrar através de forma da coesão para fazer o cumprimento da própria lei. Isso mesmo, Tito, você está pensando de maneira correta. Então, quando você tem um direito seu, ele é descumprido ou ele é desrespeitado por outra pessoa, você não pode, você mesmo, chegar e exigir da outra pessoa. Você pode tentar negociar o cumprimento do direito, mas você não pode chegar exigindo, porque simplesmente quem pode chegar exigindo é exatamente o Estado. O Estado através de quem? Através do poder judiciário. Então, se você tem um direito seu descumprido, você pode primeiro tentar uma mediação, tentar uma negociação com a pessoa que descumpriu o seu direito? Pode. Ok. Mas se você não conseguir negociar com a pessoa, qual é a alternativa que lhe resta? O poder judiciário. Ou seja, você entrar com um processo dentro do poder judiciário. Por quê? Porque o poder judiciário ele vai avaliar a situação
E se o poder receber que realmente você tem aquele determinado direito, ele vai reconhecer o seu direito e mandar que aquele indivíduo que descumpriu o seu direito, ele execute o seu direito. E, se houver reparação, algo a reparar, ele ainda determina a reparação. Muito bem, Tito. Você pensou de maneira correta. Se a pessoa não quiser se submeter a essa reparação ou esse refazimento do ato ou restabelecimento do direito, aí o Estado, em último caso, ele pode utilizar aquilo que você falou, que é exatamente da coação, da força do Estado. Você pensou correto. Mas, infelizmente, isso daí você pode ver nas pessoas ao seu redor, que hoje em dia o entendimento das pessoas é: quem não cumpre, se a pessoa não cumpriu o meu direito, eu vou lá e vou bater boca com a pessoa. Tá errado. Eu vou lá e vou obrigá-la à força. Vou pegar ela aqui pelo colarinho, né? E xingar ela, chamar ela de nome e obrigar ela a fazer a força. Tá errado. Isso é um crime chamado exercício das próprias razões. O único caso em que o direito ele permite que você se defenda é no caso de legítima defesa, ou seja, quando você estiver sofrendo injusta agressão, e aí você se defenda. Pronto. Esse é o caso em que é admitido. Nos outros casos, você deve procurar sempre o poder judiciário, certo? Nos outros casos, você sempre deve procurar o poder judiciário. Porque o poder judiciário, ele foi criado exatamente para isso, para resolver essas situações. Então, daí a diferença que nós temos. Por isso que no conceito, ele diz: é a permissão dada por meio da norma jurídica válida para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo. Ou ainda, a autorização para exigir. Ou seja, no caso de descumprimento, como é que você faz? Você pode fazer a exigência de que essa pessoa que deveria ter feito alguma coisa em relação a você, alguma atividade em relação a você, ela cumpra. Mas você pode exigir de qualquer meio, por isso que ele complementa, por meio dos órgãos competentes do poder público, ou por meio de processos legais. Então, por isso que ele explica, olha, nem toda relação jurídica dá certo, tem algumas relações jurídicas que dão errado. Quando a relação jurídica der errado, o que é que você deve fazer? Procurar os órgãos competentes. Se for uma questão criminal, você procura a polícia e depois o judiciário. Se for uma questão civil, você vai procurar diretamente o poder judiciário para resolver aquela determinada situação. Por isso que ele diz, vá para os órgãos competentes do poder público e utilize de meio de processos legais, onde vai ser avaliado a violação às normas jurídicas e, consequentemente, vai ser exigido o cumprimento da norma que teria sido infringida e também você pode exigir a reparação do mal sofrido. Então, daí você já percebe que existe o direito subjetivo e existem meios de você exigir, que não são os meios que a comunidade em geral percebe, mas sim outros meios que você pode exigir que os seus direitos eles sejam respeitados. Vocês conseguiram compreender? Agradecer o retorno. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender o que é que o ser humano, dentro do direito, ele pode e o que é que ele não pode fazer. E aqui a gente precisa fazer um primeiro esclarecimento. Quando a gente começou a estudar o direito, nós vimos que existem dois ramos do direito, né? Ou existem dois campos do direito. O campo público e o campo privado, ou a seara pública e a seara privada. E a forma de atuação em um campo e no outro é diferente. Daí, eles terem sido criados. Daí, essa distinção ter sido criada, ter sido concebida. E o que é que acontece em relação a esses campos? Na seara pública, existe alguém que está dentro do Estado, trabalhando dentro do Estado, em relação a pessoas que estão fora do Estado. Essa relação Estado-cidadão ou Estado e empresas
é uma relação comum ou é uma relação especial? É uma relação especial. Por quê? Porque o Estado, quando ele age através da soberania. Então, quando ele fizer quando ele der alguma determinação em relação às pessoas têm que cumprir estas determinações. Elas não podem fugir das determinações. Então, por isso, quando o Estado ele age com muito poder. Inclusive, ele pode utilizar a força. Ele é uma das pouquíssimas, se não for a única, que detém o monopólio da força dentro do seu território. Exatamente por essas características, ou por esses traços do Estado, é que a relação entre Estado e uma pessoa, seja física ou jurídica, é muito complicada, devido à prevalência do Estado. Então, por isso que todas as pessoas que agem dentro da administração, ele só pode agir dentro da lei. Ou seja, a pessoa que age, que atua dentro do Estado, ele só pode fazer o que está estabelecido na lei. Se ele quiser fazer alguma coisa que não tiver uma previsão legal, ou seja, não tiver uma lei que autorize ele realizar aquela atividade, então aquela atividade ela é proibida. Logo, para o Estado, a lei é como se fosse uma limitação para o próprio Estado, porque o Estado só pode fazer aquilo que está na lei. O que não estiver na lei, o Estado, no caso, a pessoa que está dentro do Estado, que está trabalhando dentro do Estado, ela não pode fazer. Então, a lei, ela é um limite. Por isso que quem está dentro do Estado, ela só pode fazer o que está na lei. Então, esses atos que você faz baseados na lei são chamados de atos legais. E aí eu pergunto a vocês, quando nós estamos agindo, quando o ser humano ele age, o ser humano, todo ser humano, ele sempre vai agir de maneira correta? Professor, Pode falar. de acordo com a sua explicação, poderia perceber que o ser humano, porque temos dois direitos naturais, que é aquilo que emana a própria natureza, e temos independentemente da vontade do homem, e temos também o direito positivo, que é o direito escrito, que se baseia nas leis. E o ser humano, ao comportar, vai respeitando essas leis. E, como você tinha dito na aula, se, por exemplo, eu estar na floresta sozinho, eu posso agir de maneira que eu quero, mas eu estar com outras pessoas, aí vou estar respeitando também os meus limites e limites de outras pessoas. Certo, vamos por parte. Você está tentando responder a minha pergunta por uma resposta geral. Eu estou fazendo uma pergunta específica. A sua ideia, quando eu falo sobre o direito como um todo, a sua resposta está correta, tá bom? A diferença é que a minha pergunta, não foi referente ao todo, ao geral, foi referida a uma situação específica. Qual foi a situação específica que eu perguntei? Foi dentro do Estado, ou seja, no campo público, na seara pública. Na seara pública, nós vimos que quem atua dentro do Estado só pode fazer aquilo que está na lei. Mas todos os seres humanos que vão estar dentro do Estado, eles sempre vão fazer o correto ou em algum momento alguém vai fazer alguma coisa errada? Não, professor. Muito bem. Nem todo mundo vai agir sempre correto, né? Em um determinado momento, alguém vai fazer alguma coisa de errado. Ah, professor, porque o senhor é pessimista. Não, é a realidade do ser humano. Se você pegar, nenhum ser humano é igual ao outro. Então, cada um vai ter uma resposta diferente. Claro que a maioria, é como eu disse a vocês, eu acredito no ser humano. É tanto que a maioria dos seres humanos, eles são respeitosos, eles são pessoas que respeitam o outro, que respeitam o Estado, que fazem o que é certo, que fazem o que é bom, mas sempre vai existir uma pessoa que não se encaixa na regra geral. Isso é normal, é natural. Por isso que existem as normas jurídicas. E as normas jurídicas, elas preveem que vai ocorrer não prestações e colocam a sanção exatamente para tentar inibir
que as pessoas façam errado. Então, naturalmente vai ter algum erro. Quando ocorrer esse erro, aí você, no caso, estou colocando aqui no sentido figurado, né? Então, quando ocorrer o erro, vai ter alguém no Estado para fazer a fiscalização do erro e inibir aquele erro. Um setor ou vários setores, composto de uma pessoa ou várias pessoas. Por isso que quando a pessoa erra, ou seja, não faz o que está na lei, como é que nós chamamos essa conduta dessa pessoa que errou? Que ela não fez aquilo que era determinado pela lei. Ela cometeu um ilícito. Então, no campo público, as pessoas que trabalham dentro do campo público, ou elas fazem aquilo que está previsto na lei, ou elas não fazem o que está previsto na lei. Se elas fazem o que está previsto na lei, ela fez um ato legal. Ato legal por quê? Porque está previsto na lei. Legal vem de lei, de acordo com a lei. Se elas não fazem o que está na lei, então nós dizemos que elas cometeram atos ilícitos. Então você percebeu dois campos. O campo da legalidade, quando você cumpre aquilo que é estabelecido na lei, e o campo da ilicitude, quando você descumpre, ou seja, você não cumpre aquilo que foi estabelecido na lei. Conseguiram compreender? Então, no campo público, ou você tem atos legais, ou você tem atos ilícitos. Vimos o campo público, faltou o campo privado. No campo privado já se pensa de uma maneira diferente. Por quê? No setor privado, geralmente as pessoas têm as mesmas condições, né? Ou seja, não existe um tratamento diferenciado entre as pessoas. Ah, professor, existem exceções? Existem, mas nós temos uma regra geral. A maioria das pessoas, em regra, tem as mesmas condições. Aqui e acolá, algumas pessoas têm condições diferenciadas, mas a maioria tem as mesmas condições. Então, como a maioria das pessoas possuem as mesmas condições, então, o que é que nós dizemos? Nós dissemos exatamente que, nessas circunstâncias em que as pessoas não possuem as mesmas condições, aí são exceções à regra. Porque a regra é quando as pessoas têm as mesmas condições. Então você pode ver, a maioria da população, ela não tem tantos benefícios do Estado. É uma população mais sofrida, é uma população que é lutadora. Então você percebe a maioria da população dessa maneira. Mas, de fato, a relação entre elas geralmente é a mesma. Então, por isso que dentro do campo privado, a ideia que vigora é uma ideia de liberdade. Você é livre para criar, você é livre para se desenvolver. Então você tem o campo da liberdade. Por isso que nós dizemos que o campo privado é um campo da liberdade, onde o homem tem liberdade para se desenvolver. Mais uma vez, como é que o direito ele vai agir dentro do campo privado? Ele vai agir de uma maneira diferente. No direito público, ele diz exatamente o que é que a pessoa que está dentro do Estado ela vai fazer. Então, ele atua com a legalidade. No campo privado, o que é que o o direito ele faz em relação ao campo privado? Ele simplesmente diz o que é que não é admitido, ou seja, ele diz o que é ilícito. Por quê? Porque por conta da liberdade, ele vai dizer o que é que a pessoa não pode fazer, então todo o restante ele pode fazer. Ele está livre para se desenvolver. Então, por isso que ao invés de você ter a legalidade, você tem, na verdade, a licitude. Então, daí você tem essa diferenciação, onde aqui você tem a licitude, ou seja, você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelo direito, e também você tem o campo da ilicitude. Por quê? Porque nem todo mundo vai fazer o que é certo. Tem pessoas que também vão errar. E aí o erro ele vai ter a mesma denominação do outro, que é exatamente a ilicitude, ou seja, fazer o que não é certo.
Daí nós vemos que as condutas possíveis do ser humano são legalidade, licitude e ilicitude. Legalidade geralmente tem a ver com o campo público, você faz aquilo que está previsto na norma. A licitude é quando você faz o que é certo, mas dentro das liberdades, porque você não fez aquilo que o direito diz para você não fazer. E quando sempre que você erra, seja no campo público ou no campo privado, nós chamamos essas situações em que as pessoas cometem erros de ilicitudes. Então, por isso que nós temos esses três campos: legalidade, licitude e ilicitude, ou seja, que é contrário ao que é lícito. Por isso que nós temos essas manifestações do direito subjetivo, onde você tem o campo do lícito ou da liberdade jurídica. Você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelo direito, mas aqui esse campo do lícito ele existe dentro da seara privada. Nós temos a faculdade de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Isso nós temos nos dois campos, seja ele público ou seja ele privado. E quando você acha que foi prejudicado, a pessoa que se sentir prejudicada, ele tem a faculdade de exigir ações ou omissões de outrem. Mas ele vai exigir de que maneira? Através dos órgãos competentes, dos órgãos estatais competentes. No caso, você pode ir, geralmente, à polícia, no caso vai ser a Polícia Civil, ou você pode ir até o Poder Judiciário, porque, via de regra, são os órgãos competentes do Estado para fazer estas avaliações. O Gerlando ele fez aqui uma pergunta. A fiscalização é limitada de propósito? Olha, se você verificar hoje em dia a quantidade de pessoas que existem no nosso país e a quantidade de instituições que você tem de fiscalização, não é um número suficiente para você conseguir fazer essas fiscalizações. Por isso que os ilícitos eles acontecem, infelizmente, porque nós não temos gente suficiente para limitar ou para fiscalizar os erros, os ilícitos. O primeiro problema é esse. Você pode ver isso aí na maioria dos países. E o que acontece? Existem determinados povos que eles têm a tendência a fazer algo de errado, ou algo um pouco errado. Tá certo? E existem outros povos que eles já são mais ordeiros. Então vai depender muito da cultura daquele determinado povo. Tem determinados povos em que a cultura é mais ordeira, tem determinados povos que a cultura não é tão ordeira. Por exemplo, quer ou não, o povo brasileiro, a cultura do povo brasileiro não é uma cultura ordeira. Professor, o senhor está falando mal do seu próprio país? Não, eu estou simplesmente constatando uma realidade. Aqui no Brasil sempre vigora a ideia do jeitinho brasileiro. E o que é a ideia do jeitinho brasileiro? A norma jurídica é para os outros. Para mim, não. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros. A ideia... Quem for brasileiro pode até ficar com raiva de mim, mas você pode confessar. É a ideia que a maioria dos brasileiros tem. Você pode não ter, mas você é uma exceção. A maioria dos brasileiros tem essa ideia. As normas jurídicas, elas são para os outros. Para mim não, porque eu sou especial, eu sou diferente, né? Eu sou o supra-sumo, eu sou melhor do que os outros. É sempre assim. É por isso que quando você vai para algum local, você tenta logo achar você vai ser fiscalizado pela polícia. Você tenta ligar logo para alguma autoridade da polícia para lhe ajudar a dispensar aquela infração que você cometeu, né? Ou então, quando chega uma autoridade, já pergunta logo, né? Você sabe com quem você está falando? É porque é a cultura do povo. Se você for para determinadas regiões dos Estados Unidos ou para alguns países europeus, você vai ver que as pessoas são ordeiras. Elas aceitam a autoridade dos policiais e não questionam. Aqui no Brasil, não. Sempre se questiona as autoridades, né? Então, você tem uma pessoa que tem autoridade, aquela pessoa é questionada. Vem exatamente da cultura, daquelas determinadas instituições, ou daqueles determinados povos. Então, por isso que você tem essa situação. E aí, você já tem pouca gente para fiscalizar. E a cultura do povo é uma cultura que ela não é ordeira, aí só prejudica toda a situação.
O Gerlando, ele completa, né? Realmente, a fiscalização é limitada de propósito? Eu não creio que ela seja limitada de propósito. Eu creio que existe realmente limites, porque, infelizmente, o Estado brasileiro, o povo brasileiro é gigantesco, então são muitas necessidades. E mesmo que não houvesse corrupção, mesmo que a gente tivesse os melhores governantes, ainda assim nós teríamos problemas, porque nós somos muitos, né? Ele complementa a pergunta dele. Já que acontece vários ilícitos todos os dias e esses sujeitos não são punidos diante da lei, o que é que isso repercute, né? Claro, quando você vê a impunidade imperando, as pessoas vão cada vez mais cometer crimes e cada vez mais crimes piores. Essa é a relação que nós temos, né? Infelizmente, realmente a impunidade, ela faz crescer os ilícitos. Eu concordo com você. Por fim, a burocracia do poder judiciário, ela contribui para o errado? Contribui. Porque também quando o Rui Barbosa já dizia, justiça, mesmo a justiça tardia, ela se torna uma injustiça. Então, infelizmente, nós temos problemas estruturais no Estado brasileiro. Esses problemas estruturais, junto com uma vocação do povo, gera problemas. Agora, o que é que cabe a nós? Cabe a nós exatamente isso. Parabéns a você que já constatou os erros. E agora você tem uma obrigação, Gerlando. Qual é a sua obrigação? É lutar para resolver esse problema. Já que você está consciente do erro, agora é lutar para que a gente consiga resolver esse erro. Assim como eu e assim como cada um de nós está tentando contribuir para ajudar na solução dos problemas brasileiros. Respondida a sua pergunta, Gerlando? Pronto. Então, vamos voltar aqui à nossa aula, né? Agradeço pelo seu retorno, Gerlando. Então, quando nós tratamos da relação jurídica, nós vimos os elementos da relação jurídica. Aqui, no direito, nós também vamos ter os elementos do direito subjetivo, né? Nos elementos do direito subjetivo, nós vamos ter o seu sujeito, né? Quem é que é o sujeito do direito subjetivo? É a pessoa que deve receber a obrigação, que deve receber a atividade. Então, no caso, quando você anda na rua, você tem um direito subjetivo. Qual é o seu direito subjetivo? De ser respeitado por todas as outras pessoas. Então, qual é o seu direito? É o direito de ser respeitado. E quem é que merece esse direito? Você, quando você está andando na rua. Então, o sujeito é a pessoa que merece a atividade, que no caso tem direito a uma determinada atividade. Qual é o objeto? A própria atividade. Então, quando você está andando na rua, você é o sujeito. E qual é o objeto? É o respeito à sua pessoa. E a relação jurídica? A partir do momento que você entra em contato com qualquer pessoa, é como eu disse a vocês, você tem uma obrigação de respeitá-la. E, por sua vez, a pessoa também tem a obrigação de respeitá-la. Então, forma-se relação jurídica. Você pode até dizer, olha, mas eu nem falei com essa pessoa. Eu tive uma relação jurídica com ela? Teve. Quando você entra num ônibus, claro que você tem uma relação jurídica com a empresa, dona do ônibus. E aí, o que que acontece? Dentro dessas circunstâncias, você se apercebe, dentro dessa relação jurídica, que você vai se relacionando com essas pessoas, muitas vezes você nem tendo consciência dessas determinadas relações. Por quê? Quando você paga a passagem, você está fazendo, é como se você estivesse fazendo um contrato verbal com a empresa de ônibus, ou um contrato tácito com a empresa de ônibus. Porque você está pagando um valor e a empresa de ônibus, ela diz, ó, eu faço esse determinado trajeto, então, a partir desse momento, você pode sair em qualquer parte do trajeto. Então, existe uma relação entre você e a empresa de ônibus.
No caso, a empresa de ônibus está sendo representada por quem? Pelo motorista ou pelo motorista e o cobrador. Mas quando você entra no ônibus, você não está sozinho, você está com outras pessoas. Você pode achar que você não tem relação com essas pessoas, mas você tem. Por quê? Porque tanto você tem que respeitar os direitos dessas pessoas, como as outras pessoas têm que respeitar o seu direito. Mas você pode chegar e dizer, mas eu não cheguei a falar com elas. Mesmo assim, quando você entra em contato, existem exatamente, faz-se essa relação jurídica do respeito mútuo. Agora, se alguém dentro do ônibus lhe tratar mal, lhe xingar, fizer alguma coisa, você tem como chegar para ela e dizer, olha, a pessoa me respeite, você está errado. Não xingar, mas você tem direito de esclarecer a situação? Tem. Mas se mesmo assim a pessoa não quiser pedir desculpa e reconsiderar a situação que ele fez, você ainda pode pedir que o seu direito seja respeitado ou seja reparado pelo desrespeito que ele sofreu. Mas aí o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir a uma delegacia, dar todas as informações, por quê? Porque a delegacia vai pedir, se o ônibus tinha câmera, as câmeras, se tinha testemunhas, vai chamar testemunhas para analisar o caso e depois, ao final, mandar para o judiciário, a fim de que o juiz diga, olha, você desrespeitou pessoa Y, e aí você tem que reparar o seu erro. E aí pode ser o pagamento de um determinado valor, pode ser a concessão de cestas básicas para a comunidade, enfim. O juiz ele toma a situação que ele achar mais correta. Mas você tem que saber que aquele seu direito, ele tem uma proteção jurídica. E se ele for desrespeitado, você tem todo o direito de lançar mão da proteção jurídica, que é, se for uma questão penal, junto à delegacia e depois ao Poder Judiciário. Se for uma questão civil, você pode ir diretamente ao Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário ele vai, no caso, averiguar para constatar o seu direito subjetivo. Uma vez que ele constatou o seu direito subjetivo, ele vai mandar a pessoa reparar o seu direito, que foi desrespeitado. A Lucinda está perguntando aqui. Então, nós somos seres que estamos em constantes relações jurídicas? Sim, Lucila, você está em constante relação jurídica. Quando você acordou, a partir do momento que você acordou, digamos, você foi ao banheiro. Se você foi ao banheiro e fez qualquer coisa no banheiro, por exemplo, você fez alguma necessidade fisiológica, deu descarga. Tem água no banheiro? Tem. Então você tem porque você tem uma conta de água. Você tem uma relação jurídica com a empresa de água. Se você escovou o dente, você comprou a pasta, não comprou? Se a pasta, se você comprou ela e ela estava fora da validade, então o comércio vendeu para você de maneira errada, onde você comprou. Se estava dentro da validade e o produto se estragou, a indústria que produziu a pasta você tem uma relação jurídica com a indústria que produziu a pasta. Se você utilizou sabonete, da mesma forma. Então, você tem várias relações jurídicas. Agora, o que é que acontece? Durante o seu dia, você tem várias relações jurídicas, sejam com outras pessoas, ou sejam com empresas que lhe forneceram algum objeto, que pode ter produzido um objeto que você está utilizando, ou que lhe fornece um serviço. Então, você tem várias relações jurídicas. Agora, o que acontece? Você não se dá conta de todas as relações jurídicas com as quais você se depara. Por quê? Porque elas estão correndo da maneira correta. E quando as coisas acontecem da maneira correta, a gente não se toca. A gente não se liga daquilo que aconteceu. Problema vai existir quando dá errado. Quando dá errado, aí sim. Você diz, poxa, deu errado. E agora? Aí você vai pensar como consertar aquela determinada situação. Nesse momento agora, você está recebendo uma relação jurídica. Você está tendo relação jurídica comigo, você está tendo relação jurídica com a Unilab, você está tendo uma relação jurídica com seus colegas, você está num plano de internet, tem uma relação jurídica, você está utilizando ou um computador, ou um tablet, um smartphone, tem relação jurídica. Então, você tem uma gama grande de relações jurídicas que você está executando nesse momento. Mas você não está percebendo essas relações jurídicas. Por quê? Porque todas as suas relações jurídicas elas estão ocorrendo da maneira que deve acontecer. Então, por isso que você não está se tocando. A gente, efetivamente, só vai entender aquelas relações jurídicas quando dá alguma coisa de errado.
Quando dá errado, é que a gente começa a entender o que efetivamente estava acontecendo e aí passa a lutar pelos nossos direitos. Entendido, Luciana? Ok. Fico feliz. Ana, que ela está perguntando no chat. No entanto, nós só percebemos que estamos em uma relação jurídica quando ocorre alguma consequência negativa? Sim. Você efetivamente só vai se dar conta do problema de uma relação jurídica quando você efetivamente tem alguma coisa negativa daquela relação. Aí você vai pensar na relação e, consequentemente, você vai pensar no direito subjetivo e no dever jurídico que estavam dentro daquela relação e que deram errado. Antes você não pensa nisso. Por exemplo, aquelas pessoas que pegam o intercâmbio todos os dias. Você está tendo ali uma relação de transporte. Todo dia você está tendo uma relação de transporte. Só que você não se apercebe. Deus me livre, acontece um acidente. Aí vão ser avaliadas as responsabilidades do motorista, do transporte, da empresa ou da pessoa jurídica que estava fornecendo, no caso, como a intercâmbio era a própria Unilago, e assim por diante. Mas, digamos que passou 10 anos sem ocorrer nenhum acidente, mas um dia ocorreu um acidente em um ônibus. Tiveram 30 pessoas feridas. Vamos colocar isso daí. Não teve nenhum morto, mas teve 30 pessoas feridas. As pessoas que estão feridas, elas podem cobrar alguma coisa da Unilago? Podem, porque a relação jurídica é nesses termos. A Unilago pode cobrar alguma coisa do motorista? Pode também. Então, tem N circunstâncias que você verifica da relação. Então, diante de todos esses aspectos, diante de todas essas condições, é que nós verificamos isso. Por isso que eu digo para vocês, durante o dia, você desempenha várias relações jurídicas. Você só não se dá conta delas. Por quê? Porque não acontece nada de errado. Você acha que o direito, a maioria das pessoas acha que o direito é só aquilo que se faz dentro de delegacias, dentro de tribunais, dentro da justiça, e não é. Você está rodeado de relações jurídicas, você está rodeado de direitos, você está rodeado de normas jurídicas. E muitas vezes você nem se dá conta de tudo aquilo que você está rodeado. Entendido, naquela? Bem, mas vamos continuar aqui a nossa matéria, né? Agradecer pelo retorno, Ana. Então, uma vez que a gente entendeu o que é um direito subjetivo, que a gente entendeu essas manifestações do direito subjetivo, os seus elementos, a gente precisa entender que nem todo direito subjetivo ele é igual. Por isso que nós temos as suas classificações. Isso daqui ele vai ajudar você a entender um pouquinho mais sobre os direitos subjetivos, né? Então, o que é que acontece? Quanto à eficácia. Quanto à eficácia, os direitos subjetivos, eles têm, pelo menos se você estudar autores diferentes, você vai até verificar que existem muito mais do que 4 classificações. Tem várias classificações. Mas a gente colocou aqui as principais, para que vocês já comecem a ter um entendimento sobre esse assunto. Então, dentro dos direitos subjetivos que vocês possuem, nós temos direitos que são absolutos e direitos que são relativos. E você pode perguntar, como assim? O seu direito à vida. Você pode negociar o seu direito à vida? Não, você não pode negociar o seu direito à vida. O Estado, ele pode negociar o seu direito à vida? Também não pode. Ah, professor, e as pessoas que se suicidam? As pessoas, a rigor, elas não poderiam se suicidar. Mas quando elas se suicidam, o que você pode fazer? A pessoa perdeu a vida, não tem mais o que ser feito. Mas, o que acontece? Você não pode culpar a pessoa que se suicidou, porque, por questão de lógica, não tem como mais ser avaliada aquela conduta, mas as pessoas que instigam, que propiciam o suicídio, que estimulam o suicídio, essas sim
podem ser processadas e podem ser sancionadas. Por quê? Porque você estimular, você fazer com que a outra pessoa se suicida ou contribuir para que a outra pessoa se suicida é algo errado. Por quê? Porque o direito à vida ele é um direito absoluto. Ou seja, você não pode abrir mão dele. O direito à saúde também é um direito absoluto. Ou seja, ninguém pode prejudicar o seu direito e nem você mesmo. Por isso que ele é um direito absoluto. Ou seja, você não pode abrir mão dele, você só pode exercê-lo. Esses são direitos absolutos. Mas você tem direitos também que são relativos. Exemplo, essa minha camisa aqui. Eu sou o dono dessa camisa. Mas se eu quiser amanhã jogar fora a camisa, eu posso? Posso. Essa situação de eu não ter essa camisa é uma situação irreversível? Vai prejudicar de uma maneira irreparável a minha vida? Não. Então, por isso que eu tenho direitos absolutos. São direitos que você, o dono do direito, né, o sujeito do direito, não pode abrir mão do direito em hipótese alguma e nem pode prejudicá-lo, mas também tem outros direitos que você pode abrir mão. Você pode diminuir. Por exemplo, você pode ter uma casa, e a sua casa, digamos que ela é muito grande, você pode pegar uma parte da sua casa, construir um kitnet e alugar o kitnet? Pode. Mas você, quando aluga o kitnet, você está abrindo mão de parte do seu terreno. Por quê? Porque você está deixando aquela pessoa que alugou o kitnet utilizar naquele determinado período. Então você pegou o seu direito e diminuiu o seu direito. Você pode finalizar aquele direito? Pode. Você pode vender para outra pessoa. E aí o proprietário da casa não vai ser mais você, vai ser outra pessoa. Então o que eu quero mostrar para vocês tem direitos que você não pode negociar, você não pode fazer nada com eles, você só pode exercer o direito. E existem direitos que você pode negociar, que você pode diminuir, que você pode abrir mão, que você pode doar, que você pode fazer várias coisas. Mas esses direitos eles são chamados de direitos relativos. É a primeira distinção quanto à eficácia. A segunda distinção, mais comum que a gente também acha, são os direitos chamados transmissíveis e direitos intransmissíveis. E aí, veja que o radical é o mesmo, que vem de transmitir. E o que é transmitir? É passar para outra pessoa. Por exemplo, a sua vida, você consegue passar para outra pessoa? Você não consegue. A sua vida você não consegue passar para outra pessoa. Mas, por exemplo, essa camisa, eu consigo passar para outra pessoa? Eu consigo. Então, a vida é um direito que é intransmissível, você só pode exercer, você não pode transmitir a mais ninguém. Mas a camisa que eu estou utilizando nesse momento, ela é transmissível. Eu posso dar a outra pessoa, eu posso transmitir, repassar a outra pessoa. Então, assim como existem direitos absolutos e relativos, também existem direitos que são transmissíveis, ou seja, eu posso transmitir, eu posso repassar a outras pessoas sob determinadas condições, e tem direitos que eu não consigo transmitir, eu não consigo passar a outra pessoa. A sua saúde, você consegue repassar a sua saúde para outra pessoa? Também não. Então, o direito à saúde, ele é intransmissível. Um carro, ele é transmissível. A outra classificação que nós temos, onde os direitos eles podem ser originais ou derivados. E aí o que acontece? O professor começa direito original ou direito derivado. O direito original é aquele que tem a ver com a sua origem. O direito derivado é aquele que decorre de uma situação posterior à origem. Para que você entenda, digamos que você constrói um robô. Se você construiu o robô, o que acontece? Antes não existia robô. Depois que você construiu, existe o robô. Então, antes você tinha um nada. E hoje em dia, você tem um robô. Então, esse direito que você construiu sobre o robô, que você tem a propriedade sobre o robô, ele é um direito original. Porque o objeto não existia anteriormente e aqui passou a existir. Então, ocorreu uma criação daquele determinado direito sobre aquele determinado objeto, onde não existia nada anteriormente e aqui ele passou a existir. É um direito que é original.
Ou seja, e por que tem a diferença desse objeto original? Porque ele não tem nenhuma diferenciação. Ele não tem nada interferindo nele, porque ele foi originado agora, ele tem a ver com a origem. Já o direito derivado é diferente. Por exemplo, você tem o robô, e você gosta de utilizar o seu robô. Mas digamos que você vai fazer uma viagem e não pode levar o seu robô. Você vai viajar para outro país e não pode levar o seu robô. O que é que você pode fazer? Você pode deixar o seu robô guardado em um local. Você pode alugar o seu robô ou emprestar o seu robô para alguém. Mas quando você voltar de viagem, o que acontece com o robô? Ou você tira do depósito para continuar a utilizá-lo, ou você vai receber de volta de quem alugou ou de quem emprestou. Então, essas pessoas que alugaram ou que pegaram emprestado o seu robô, quando elas estiverem utilizando o seu robô, elas não vão ter o direito original, elas têm um direito derivado. Por quê? O direito original ainda é seu. Mesmo que você esteja distante, o direito original é seu. Mas da pessoa que está alugando ou que recebeu o empréstimo, ele vai utilizar o robô, mas ele tem que conservar. Por quê? Porque assim que o dono voltar, que tem o direito originário, quem tem o direito derivado tem que devolver o robô. Então, daí você tem o direito original e os chamados direitos derivados. Ou seja, que daquele objeto originário podem surgir várias outras relações. Só que elas não são relações que originam alguma coisa. Elas já são relações que têm uma origem em comum. Por isso que elas são derivadas. Além dessa, nós temos que os direitos, eles também podem ser principais ou acessórios. O que é que significa isso? Direito principal e direito acessório. Quando você compra um terreno, o terreno é o seu objeto principal. Se nesse terreno ele tem árvores, o que é que vai acontecer? De tempos em tempos, essas árvores, se forem frutíferas, elas vão produzir os frutos. Se você compra um terreno com árvores frutíferas, daqui a algum tempo você vai ter frutos. Quem é dono dos frutos? O antigo dono do terreno ou você agora, que é o atual dono do terreno? É você. Por que é você? Porque se você é dono do principal, a árvore, ela subsiste sem o terreno, sem a terra? Não. Se você comprou o terreno, logo você comprou tudo aquilo que está dentro do terreno. As árvores não frutíferas, as árvores frutíferas, as edificações, ou seja, as construções que tem dentro do terreno, tudo aquilo você comprou. Quando você compra o terreno, você compra tudo aquilo que está dentro daquele determinado terreno. Então, o que surgir dali também vai ser seu. Então, os frutos que vão ser produzidos pelas árvores frutíferas vão ser seus, enquanto você tiver o terreno. No dia que você vender, você também está dando o direito desses futuros frutos para quem? Para a pessoa que vai comprar o seu terreno. E assim por diante. Então, por isso que nós temos os principais e os acessórios. E a regra no direito é que o acessório, ele acompanha o principal. O acessório sempre acompanha o principal. No caso, quando você pega emprestado. Quando você pega um dinheiro emprestado, geralmente você não pega só o dinheiro emprestado, né? Você tem um dinheiro que foi emprestado, mas você também se compromete a pagar periodicamente a remuneração daquele empréstimo, mais os juros e correção monetária. Então, os juros, a remuneração, os juros e correção monetária são acessórios, porque o principal o quê? É a quantia originariamente que foi emprestada. Então, por isso que você também tem os principais, os objetos principais, ou os direitos principais, e os direitos que são chamados de acessórios. A Lucina está perguntando, a liberdade é classificada no direito absoluto ou no direito relativo? Lucina, a liberdade, ela é um direito que é bastante complexo. Por quê? Você não tem somente uma forma de liberdade. Você tem várias formas de liberdade. Você tem a chamada liberdade ambulatorial. E o que é essa liberdade ambulatorial? É a liberdade de ir, vir e permanecer. Você tem a chamada liberdade religiosa.
você tem a liberdade de crença, você tem a liberdade política, você tem a liberdade sexual, você tem a liberdade de pensamento. Então, você tem vários tipos de liberdade. Então, como o conceito de liberdade ele é um conceito muito amplo, ele não acaba se encaixando em determinadas classificações. Por que ele não acaba se encaixando em determinadas situações? Porque ele é um conceito tão amplo que você não consegue generalizar uma única resposta. Então, por isso que o ideal seria, para você avaliar o direito de liberdade, por toda a sua amplitude, é você analisar caso a caso. Essa é que é a circunstância que você tem um traço distintivo do direito de liberdade. Então, se você quiser uma avaliação genérica, eu não posso fazer. Para a gente fazer uma avaliação do direito de liberdade, eu tenho que ter uma situação específica. E aí, naquela situação específica, dentro dos conceitos que nós temos, é que a gente vai dizer se ele é absoluto ou relativo, se ele é transmissível, se ele é transmissível ou intransmissível, se ele é original ou derivado, se ele é principal ou acessório. Entendeu aí por que eu não posso dar uma resposta genérica? Ok, Luciano. Então, tem que ver o caso e dentro dos conceitos que a gente assimilou, a gente vai dar as respostas, tá certo? O Adelino está pedindo para me repetir a diferença entre direito principal e direito acessório. Vamos lá. Direito principal. Digamos que você conseguiu comprar 2 casas. Em uma das casas você mora e na outra ela está desocupada. Se essa casa está desocupada, o ideal seria você ficar lá com essa casa parada? Não. Então, o que é que você faz? Você vai morar em uma casa, é que você achar melhor, né? E você vai alugar a outra. Pois bem, você tem direito à casa. Quando você aluga, você está dizendo para a pessoa que está alugando, olha, essa casa é minha propriedade, mas eu vou deixar você utilizar essa propriedade e periodicamente você vai ter que me pagar um valor. Então, o aluguel, ele é acessório do direito de propriedade da casa. Os aluguéis, eles são acessórios do direito de propriedade que você tem na casa. Então, o direito principal é o direito de propriedade da casa. O direito acessório são exatamente os aluguéis que eles vencem mensalmente. Então, daí você tem o direito principal e o direito acessório. O acessório é sempre um direito que é originado do direito principal. Ele é um novo direito, mas ele tem a sua origem no direito principal. Conseguiu entender, Adelina? É como se o acessório ele fosse o desdobramento do direito principal. Mas ele não consegue, o acessório não consegue viver apartado do direito originário. Gerlando, o direito de liberdade ele pode ser mal utilizado. E a mal utilização do direito é exatamente a libertinagem. Você está correto. Agradeço o seu retorno, viu, Adelino? Mais alguma dúvida a esse respeito? Não? Então vamos seguir adiante, né? Quanto à natureza. O direito ele pode ser individual, ou seja, cabe somente a um indivíduo. Por exemplo, o direito à vida, ele é um direito individual. Ele pode ser coletivo. Exemplo, uma religião. Você tem uma determinada religião. A religião, ela nunca é feita sozinho, né? Ela é feita em grupos. Então, por isso que ela é chamada de direito coletivo. O direito de uma associação religiosa, ela é um direito coletivo, onde ele é composto de 2 ou mais pessoas que têm as mesmas crenças religiosas. E o direito difuso? O direito difuso é que ele também cabe a várias pessoas, mas eu não consigo definir quem são todas essas pessoas. Um exemplo de direito difuso. Você tem uma fábrica aqui em Fortaleza, que infelizmente ele está dentro dos produtos da fábrica, ou dos resíduos, saem gases tóxicos. Se é um gás tóxico, esse gás tóxico vai fazer mal às pessoas quando ele está em contato. Mas como ele está sendo lançado na atmosfera que ele é um gás, ele pode
ir para outras regiões e afetar outras pessoas, que eu não vou saber quem são essas pessoas, mas eu sei que, por ser tóxico, ele, consequentemente, pode chegar a alguma região e prejudicar alguém. Como eu sei que pessoas vão ser prejudicadas, mas eu não sei dizer quem são as pessoas que vão ser prejudicadas, por isso que ele é um direito difuso. Então, direito individual cabe somente a um indivíduo. Direito coletivo é quando cabe a 2 ou mais indivíduos, que eu sei definir quem são essas pessoas, e direitos difusos também são direitos que cabem a 2 ou mais indivíduos, mas que eu não sei identificar todas as pessoas que serão prejudicadas ou todas as pessoas que vão estar envolvidas em relação àquele direito. Então perceba que tanto coletivo quanto difuso são direitos que cabem a várias pessoas. A diferença entre eles é porque no coletivo eu sei identificar todas as pessoas que participam que vão ter aquele mesmo direito coletivo. No difuso eu não consigo identificar todas essas pessoas. Quanto ao conteúdo, é uma distinção que nós já vimos, que são exatamente os direitos públicos, tem a ver com o Estado, e os direitos privados, que é a relação entre pessoas, mas que não participam do Estado, que estão fora do Estado. Pessoas essas que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Vocês conseguiram entender essas lições a respeito do direito subjetivo? Alguma dúvida?